maravilhosa, onde eu me sinto muito à vontade. Louvado seja Deus, porque também me sinto como a minha casa, e é a minha casa também. Louvado seja o santo nome do Senhor. Estava com muita saudade do nosso irmão pastor Genário, em nome de Jesus, a quem tenho como irmão amado no Senhor, e também o nosso pastor, louvado seja Deus. E é isso, irmãos, é o prazer da igreja, dos irmãos, se alegrar um na presença do outro, estar diante de Deus com o coração puro, limpo, para engrandecer e exaltar o santo nome do nosso Rei. Também nesta noite, revendo com os irmãos, que há tanto tempo a gente não se via, nosso irmão missionário Francisco, que verdadeiramente quando eu me converti ele já estava ali no grupo de jovens, e nós caminhamos juntos, aprendemos juntos ali no Senhor, pela glória do nosso Deus. Também nosso irmão evangelista Diego, louvado seja Deus, vaso do Senhor, nosso irmão cooperador Paulo, que sempre está conosco, ali no nosso ministério, Assembleia de Deus, bairro do Limão. Também trago a paz do Senhor, dada pelos irmãos, ali no nome de Jesus, para a igreja do Senhor nesta noite. Amém, queridos? Não vamos perder tempo, vamos pregar a palavra de Deus, porque tenho certeza que Deus tem uma palavra ao meio do teu coração nesta noite, como todas as noites, todas as quintas-feiras desta campanha. Deus tem falado grandiosamente. Creio que Deus continuará falando com o seu povo. Pastor Genário, também quero lhe dizer que fazia tempo que não vi o irmão, mas tinha notícias do irmão pelo nosso irmão cooperador Paulo. Quero te dizer que a tua causa é a minha causa também, e nós nos colocamos também de joelhos pela tua causa, para que Deus te respondesse com um brado de vitória no nome de Jesus na tua vida. Amém? E é assim que a igreja caminha para o céu. Vamos abrir as nossas Bíblias no tema da campanha no nome de Jesus. 2 Reis 19, do verso 14 ao 19. Quem não tiver Bíblia, acompanha com o irmão do lado, no nome de Jesus. Irmãos, aquele que puder, com permissão do nosso amado pastor, louvado seja Deus, se colocar de pé pela palavra de Deus, no nome de Jesus. Aquele que puder, quem tiver com criança ou impossibilitado, fique aí no seu cantinho, no nome de Jesus. Segundo Reis 19, do verso 14 ao 19, diz assim: Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, Tu mesmo, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que lhe enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas sobras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ao Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só Tu és o Senhor Deus. Amém, igreja? Podeis assentar no nome de Jesus, glorificando ao Senhor. Você direto naquilo que Deus tem para falar.
Irmãos, quando olhamos para este texto, é necessário nós olharmos a vida deste homem chamado Ezequias, que foi escolhido para reinar sobre o povo de Deus, ser rei em Judá, com a sua capital em Jerusalém. Louvado seja Deus. O reino do norte. O reino era dividido, já não era mais como na época de Salomão, em que havia um reino só e um rei só. Mas logo após a morte de Salomão, o reino foi dividido, Israel foi dividido. Israel, o reino do sul, com capital em Samaria, e Judá, o reino do norte, com capital em Jerusalém. E assim foi dividido a terra santa do Senhor. Por situações, irmãos, que Deus sempre veio alertar o seu povo. O distanciamento do povo de Deus, a rebeldia do povo, né, contra a vontade do Senhor. Isso causou para o povo, trouxe grandes destruições na vida do povo de Deus, de Israel. E quando olhamos nos capítulos anteriores, nós vemos o reino assírio assolando toda a terra, tomando todos os reinos, destruindo todos os reinos, inclusive o reino de Samaria, como nós conhecemos. Louvado seja Deus, o reino do sul, Israel com capital em Samaria, no ano de 722 a.C. Mas ali Deus levantara agora, louvado seja Deus, Ezequias, para reinar sobre o povo de Deus em Judá, em sua capital Jerusalém. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, no verso 18, que este homem, irmãos do Senhor, inclina o coração para buscar a Deus, para fazer uma reforma, louvado seja Deus, no meio do povo de Deus, porque o povo estava caminhando por caminhos errantes. O povo não estava mais adorando ao Deus Todo-Poderoso, que tinha os tirado com mão forte do Egito, mas o povo estava desviado do Senhor. E quando ele olhou para aquilo, ele viu: não, é necessário ter uma mudança, é necessário acontecer uma reforma neste lugar, para que o povo volte novamente a adorar. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi o seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou-os abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Portanto, até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor e não se apartou, de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então este homem, pastor Genário, louvado seja Deus, irmão do Senhor, ele entregou a sua vida a Deus, ele se colocou de todo o coração diante do Senhor. Havia uma situação que era necessário ter uma mudança, aleluia, para que Deus começasse a trabalhar, a agir, a modificar o quadro da história, a abençoar aquele povo, a levantar novamente. E eu quero te dizer nesta noite, aleluia, não é diferente comigo e contigo. Precisamos consertar aquilo que está fora, precisamos colocar, aleluia, diante de Deus aquilo que está distante do Senhor. Precisamos consertar o altar, levantar o altar novo, louvado
enxergar nada ainda. Mas Ele está falando, vai lá, toma a minha direção, vai, continua caminhando. É lá, eu vou te mostrar. É lá na frente que vai acontecer. É lá na frente que eu vou te revelar. E lá você vai glorificar o meu nome e cantar o hino de vitória. Aleluia! Louvado seja Deus. E ali na sua caminhada, diz a palavra do Senhor. E por cada terra, olha só o mistério. Deus me faz lembrar nesta noite. Por cada terra que ele passava e chegava, ele levantava um altar e adorava ao Senhor. Mais uma caminhada, longa caminhada. Levantava um altar e adorava ao Senhor. Levantava um altar e adorava ao Senhor. Querido e querida do Senhor, não deixe de levantar um altar a Deus, santificar a sua vida diante do Senhor, glorificar a Deus, porque até aqui, se você tem vindo até aqui, é porque Deus tem te ajudado nesta caminhada. Aleluia! Grande! Aleluia! Estava sentado aqui, Deus começou a falar. Alamar, calabás. Deus começou a falar. Ele propôs no seu coração em buscar a Deus. E Deus o exaltou, Deus o levantou. Deus levantou também, entenda isso, todos que estavam à sua volta. Deus também começou a abençoar e a prosperar. Teve vitória sobre os seus inimigos. Mas aí vem o adversário de nossas almas. Porque quando eu e você fazemos um propósito para servir a Deus de todo o nosso coração, de se abster, renegar tudo aquilo que não agrada a Deus e viver somente para Deus, entregar a nossa vida a Ele, o adversário das nossas almas, ele se levanta e ele diz: não é possível que eu estou perdendo aquele mesmo. Aquele que tanto eu usei, eu baguncei lá fora, eu fiz o que quis. Não é possível. Eu vou investir contra a vida dele, contra a vida dela. É assim, irmãos. Isso acontece comigo e contigo, porque nós sentimos no nosso dia a dia, na nossa caminhada com o Senhor, falamos com Deus, dobramos os nossos joelhos, fizemos um propósito e falamos: Senhor, eu quero te servir por toda a minha vida. Na minha pouca força, me ajuda a caminhar. Eu quero seguir com este propósito. Eu quero honrar o teu nome por onde eu passar. Mas está difícil, está apertado. A luta, Senhor, tem sido travada. Já me vejo sem forças. E eu quero te dizer nesta noite, assim foi com Ezequias. Depois de um propósito com Deus, de uma reforma, o adversário se levantou contra a vida de Ezequias e investiu fortemente contra ele e o povo que também estava com ele. Louvado seja Deus. E ele, por um momento, irmãos, por um momento, ele deu uma vacilada. E ele achou, pastor Genário, que ele poderia, irmão Paulo, com as suas soluções humanas, com seus recursos humanos, ele achou que poderia dar jeito naquela situação, impedir o inimigo vir contra a sua vida, vir contra o seu reino, contra a sua família, contra aqueles que estavam com ele. Achou que poderia dar um jeitinho, achou que poderia arrumar algo aqui, arrumar algo ali e ficar tudo bem. Irmãos, entenda nesta noite, louvado seja Deus, não é do nosso jeito, não é com as nossas forças que nós iremos vencer. Muito pelo contrário, pereceremos pelo caminho se assim for e se assim continuarmos a fazer. A Bíblia também nos diz, irmãos, de uma mulher que havia um fluxo de sangue sobre a sua vida, uma enfermidade muito grande.
Deus me traz nesta noite. E quando ela se viu nessa dificuldade, diz a Bíblia que ela se utilizou de todos os seus recursos, todos os recursos humanos, todo o seu dinheiro, sua riqueza, mas não lhe adiantou nada, ia de mal a pior e mal a pior. E chegou a um ponto que ela viu que não conseguiria mais, que já não tinha mais forças para ir à frente, para ir adiante. E ouviu falar do Mestre, o Senhor Jesus, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, aquele que pode me livrar e te livrar, aquele que pode te curar e me curar, aquele que pode me libertar e te libertar, aquele que pode te salvar. E ela falou: não, Ele é a minha última esperança, eu preciso tocar nele, nem que seja na orla de sua veste, mas eu preciso tocar, porque eu sei que tocando nele eu serei curado. Aleluia. Deus, grande é a multidão, grande é o impedimento, as barreiras, a dificuldade, mas não deixe que nada te impeça de tocar no Senhor nesta noite, de alcançar o Mestre e de receber a cura, a libertação, a vitória do Senhor sobre a tua vida. Ele vacilou por um momento. E aí todos, irmãos, todos os seus recursos cessaram. Este homem de Deus, que estava crescendo, prosperando, sendo abençoado, Deus exaltando, agora estava sendo, irmãos, abatido, porque tentou com sua própria força, tentou com seu jeitinho, irmãos, resolver aquilo que não poderia resolver, porque só Deus poderia lhe dar vitória naquele momento. Salmo 147, 10 e 11 diz que o Senhor não se alegra na força do cavalo, nem se apraz na agilidade do homem. Antes se alegra naqueles que eu tenho e espero em sua benignidade. E as palavras de afronta, irmãos, começaram a chegar. As palavras de peso começaram a chegar. Afronta face a face. E o povo que estava com ele já estava preocupado, porque verdadeiramente havia algo de verdade nas palavras, aleluia, daquele oficial do exército da Síria, de Rabsaque, porque ele falava: olha, em quem confia, visto que nós temos, aleluia, derrotado todos os reinos que se levantaram contra nós. Isto era uma verdade. Agora, o que não era verdade era o que ele pensava. Que o Deus de Ezequias era o mesmo Deus que os outros deuses, falsos deuses. Porque quando nós vemos aqui a oração, no verso 19, olha só o que diz Ezequias: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos, não saberão todos os deuses, porque não eram deuses, porque é um único Deus e verdadeiro Deus. Saberão todos os reinos, todos os povos da terra, todos aqueles que estiverem à tua volta, que poderão contemplar a minha e a tua vida, saberão que somente o Senhor é Deus.
estava temeroso, já estava temendo. Não fala, fala, e ele começou. Aí foi que ele gritou mesmo e começou a falar. E o povo começou a ouvir. E aí, irmãos, diante daquela situação, louvado seja Deus, os oficiais de Ezequias foram até ele vestidos de panos de saco, em sinal de grande humilhação. Porque como nós lemos no capítulo 19, verso 1, pode acompanhar. E aconteceu que tendo ouvido, que Ezequias tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então vieram Eliaquim, Mordão, Esfero e Escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de panos de saco também, ao profeta Isaías, filho de Amós. Então recorreram ao profeta, porque na sua própria força não tinham como vencer aquele grande exército. Não tinha mais solução, não tinha mais recursos. Louvado seja Deus. Eles falavam, irmãos, palavras de peso, tentando envergonhar aquele povo, dizendo: olha, faz acordo conosco, que nós te daremos 2.000 cavalos, se é que tens homens para poder montar nestes cavalos. E assim humilhando, irmãos, acha, veja bem, outro mistério, achas que sou rei do Egito, aquele caniço quebrado poderá te ajudar, que colocando a sua mão para se apoiar, lhe ferirá a mão, ou seja, de nada serve, não poderás te apoiar nele. Irmãos, o que ficou para trás no mundo, ficou para trás, já não serve mais para mim e para você. Não podemos buscar ajuda lá no mundo, recursos no mundo, nas coisas do mundo, distante de Deus, de forma alguma. Porque, irmão, verdadeiramente Satanás tem assolado vidas aí fora. Satanás tem destruído famílias, vidas, irmãos, daqueles que pela misericórdia de Deus, irmãos, aleluia, ainda não tem o Senhor, ainda não tem uma vida com Deus. E é verdade o que ele falou, nós estamos assolando, e o que poderá te livrar? Neemias estava construindo um muro, missionário Francisco, construindo um muro, massa, tijolo, e o muro crescendo, e a obra aumentando, massa, tijolo, entenda bem este negócio, massa, tijolo, e a obra crescendo. Mas vem Sanbalat de Tobias lá de baixo: ei, Neemias, não adianta, Neemias, este muro aí, Neemias, é tão fraco que se passar uma raposa aí, destruirá este muro. Satanás tem soprado no teu ouvido e tem falado para você: não adianta. O que é que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo na igreja? O que é que você está fazendo diante de Deus? O que está mudando? Quem pode te livrar? Irmãos, Ezequias